Boa tarde a todos. Boa tarde, irmão Rogério Buzzi, está conosco na sala. Está conosco na sala também a irmã Joana Batista, presidente do Conselho Mundial de Igrejas Evangélicas do Brasil, sediado em São Paulo. Boa tarde, irmã. Obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde aos amados irmãos que estavam nos aguardando até agora aqui. Nós vamos dar início à segunda parte do Apocalipse 17, eu estudo com o Rogério Buzzi. Nós vamos fazer uma oração e em seguida nós vamos passar a palavra para o irmão para ele dar início a esse estudo. Nós vamos fazer uma oração. Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai, obrigado mais uma vez por o Senhor permitir que nesse sábado e santo separado para nós, que nós nos encontramos mais uma vez. Coloca na boca do teu servo as lições e os entendimentos que o Senhor tem para nos passar. Agradeço em nome de todos os irmãos, mais uma vez essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos. Proteja e guarde a todos nós, abençoe grandemente a todos nós, os nossos parentes, familiares mais próximos também, os nossos amados irmãos em Cristo em todos os cantos do mundo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, nos perdoe pelas nossas falhas, a fraqueza do nosso corpo, Senhor. E a cada dia o Senhor misericordiosamente nos perdoa e nos concede o amor que o Senhor tem conosco. Agradecido oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Irmão Rogério, irmão. Um bom sábado a todos os nossos irmãos e irmãs que nos escutam neste momento, aqueles que participam. Que Deus possa abençoar a todos que nos ouvem neste dia de sábado, aqueles que nos ouvirão um dia, e que Deus possa, de fato, iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender a verdade presente para esse tempo. Irmão Marcílio, pode me confirmar se o som está chegando bem a todos? Apocalipse 17, hoje estamos dando continuidade a esse tema, e embora possa parecer até redundante, é muito importante que se entenda o tema principal deste estudo. E o tema principal, ele é o que o anjo diz que é, e não o que os homens dizem que é, não o que os pastores dizem que é, o Rogério diz que é. O tema principal é 17:1. Veio... Tá muito ruim. Irmã Joana, por favor, todos estão ouvindo bem. Dê uma olhada se porventura não é a caixa da irmã ou alguma outra coisa assim, minha irmã Joana, porque eu perguntei aqui, todos dizem que estão ouvindo bem. Perfeitamente. Então, amados irmãos e irmãs, o assunto, ele é aquilo que o anjo diz que é. Esse anjo está ordenado por Deus para esclarecer não só a João, mas a todos nós o assunto. Por isso que o Apocalipse, nunca é demais lembrar, que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João, seu servo. E o anjo não vai errar na missão que tem. Então, no passado, inclusive, houve muita discussão em torno desse tema. Inclusive, nós mesmos apresentamos esse tema já em algum tempo, e fomos, inclusive, acusados de ter colocado algo que não foi exatamente o que aconteceu.
E de fato houve um pequeno problema de interpretação num detalhe da profecia, mas que não é o principal. E eu não estou aqui, e nem é o meu desejo nesta tarde de convencer ninguém de nada. Apenas espero que cada um de coração aberto ouça e faça como todo bereano deve fazer. Ouça e faça como os bereanos. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses porque ouviam de bom grado e iam verificar se as coisas de fato eram assim. Tá? Então, ouvir e depois verificar pela própria Bíblia, com Deus, oração, joelho no chão, se as coisas são assim ou não são. Mas lembrando sempre que o mais importante é o que o anjo diz: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O assunto principal é o que o anjo diz que é a condenação da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. Se entender isso, nós vamos entender do que o assunto fala. Porque hoje voam daqui para lá e de lá para cá especulações do tipo, é o Islã o grande problema, né? A prostituta é o Islã, a grande nação que vai fazer, de fato, a grande perseguição aos cristãos, enfim, né? E nós precisamos estar muito seguros, porque o anjo diz claramente, vem, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta. Então ele diz, eu vou te mostrar. Então se você agora, como João, se coloca de coração aberto, ouvindo de bom grado a palavra de Deus, e se compromete depois a buscar para ver se as coisas são de fato assim, você está seguro. Bom, o 1 diz, veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, falou comigo dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. Primeiro lugar, para esta prostituta, em primeiro ponto, você pode entender, primeiro, é uma prostituta, certo? Uma prostituta é uma mulher que se deita com muitos maridos. Então, nós temos, de forma assim muito clara, que uma prostituta é uma igreja que se deitou com vários maridos, quando o único marido que ela deveria ter era Cristo. Então ela aceita outros maridos, ela começa a aprender e se contaminar com outros maridos, e chame-se esses outros maridos de papa, bispo, cardeal, pastor, o que você quiser. Você pode dar o nome que você quiser, desde que esse esteja prostituindo a, primeiro lugar, mulher igreja. Segundo lugar, mulher pessoa. É uma igreja. Por isso que em Apocalipse, capítulo 14, o povo de Deus é convidado como igreja particular a se distanciar das igrejas, diga-se, instituições eclesiásticas aqui, no convite que faz. É dito, 14:4, estes, que são 144 mil, são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Ponto pacífico. Hoje nós vamos ter 2 tipos de pessoas, igrejas. Você é uma igreja e nós vamos ter 2 tipos de pessoas como igreja nessa terra. Os que seguem os pastores e os que seguem instituições eclesiásticas. Houve uma verdade? Deixa eu ver o que o meu pastor diz. Bom, se o teu pastor é Cristo, amém. Então vá ter com ele. Agora, se o teu pastor é um homem que dirige a instituição a que você julga pertencer, você está com sério problema. Sério problema. Invariavelmente tem acontecido isso. A pessoa ouve uma coisa, deixa eu ver o que o meu pastor diz. E o pastor, obviamente, né, com a sabedoria moderna, com a sabedoria humana que tem, infelizmente, acaba desviando essa pessoa da verdade. Por isso, repito, Apocalipse 14, se você quer não pertencer a uma igreja, mas se você quer ser de fato a igreja que Cristo quer que você seja, o convite é:
Estes são os que não estão contaminados com mulheres, com doutrinas de igrejas, com ensinos errados, porque são virgens. Diariamente são virgens. E esses são os que seguem o Cordeiro e não os pastores, o Cordeiro e não os padres, por onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Isso é, basicamente, né, a diferença entre as duas classes de professos cristãos que temos hoje. Aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele for, e aqueles que seguem pastores e igrejas. Se há algum tempo você já pôde seguir uma igreja institucional e Cristo ao mesmo tempo, esse tempo passou. Hoje não se pode mais fazer isso. Você vai acabar pura e simplesmente definindo por um. E não há como, porque não coadunam hoje. Então, versículo 2, a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então, esta igreja que escolheu se contaminar e se corromper e se prostituir com outros maridos que não Cristo, esta mulher, esta igreja, está assentada sobre muitas águas. Águas, já falamos sobre isso, versículo 15, disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, a igreja caída, a igreja corrompida, são povos, multidões, nações e línguas. Então essa igreja domina sobre muitas pessoas. Né? Isso é importante, porque isso é que vai fazer com que você, de fato, tenha uma percepção de quem é essa grande Babilônia. Então eu lhe pergunto, num primeiro momento, pense numa igreja que hoje domina, está assentada, em primeiro lugar, sobre muitas nações, povos, nações e línguas, e domina sobre ela. Pense numa igreja que, de fato, hoje domina sobre muitas nações, que tem influência sobre muitas nações. Pense numa cidade, certo? Porque a grande Babilônia também é uma cidade, não é apenas uma igreja, é também uma grande cidade que domina, tem acesso a todas as outras nações, e línguas. Versículo 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Pense então também numa igreja, e ao mesmo tempo cidade também, que tem prostituído-se com os reis da terra. Na verdade, ela se prostituiu com outros maridos e, ao mesmo tempo, os reis da terra se prostituíram com ela. Ou seja, acabaram se contaminando com ela também ao aceitar o que ela lhes ensina. Os reis da terra são os presidentes. O presidente dos Estados Unidos da América, o presidente da Inglaterra, o presidente da França, o presidente de Portugal, o presidente do Brasil, e vão escolhendo os presidentes das nações e vão verificando uma igreja que tem unido esses presidentes. E não me digam, por favor, que o Islã tem conseguido fazer isso. Não me digam que os muçulmanos estão conseguindo fazer isso, porque isso seria um ataque frontal à profecia, certo? Apenas pensem como Deus quer que nós pensemos. Pensemos como Deus quer que pensemos e não erramos, porque Ele nos dá ponto a ponto, né, as pistas e os textos, o que fez, como fez, por que fez, onde está, e o tempo em que fez o que fez, para que a gente não erre. Então, versículo 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, espera aí. Quem se contaminou, quem se prostituiu, quem se embebedou agora, vejam como os termos de Deus são precisos, quem foi que ficou bêbado com o vinho da sua prostituição? Quem foi que se embebedou, embriagou com o vinho, com a bebida misturada, a bebida fermentada? Jesus promete a água da vida, Jesus promete na Canaã, inclusive foi dado vinho sem fermento. Quem foram os que têm se prostituído com doutrinas de pecado
pecado, com ensinos que levam a pecar, com doutrinas contrárias às doutrinas de Deus, que foram fruto de quando esta igreja, que deveria ter um único marido que é Cristo, que deveria aprender apenas com a palavra de Deus, que deveria aprender apenas com Cristo, quando Cristo disse, ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Quem é esta igreja agora que tem realmente embebedado, embriagado as pessoas com as suas falsas doutrinas, oriundas da prostituição, de ter recebido uma série de dogmas de homens. E, obviamente, do inimigo. É só irmos pensando. Os que habitam na terra fizeram isso. E aí alguém diria, mas então nós não temos chance nenhuma, porque os que habitam na terra, inclusive nós habitamos na terra. Não. Por isso a Bíblia tem que ser estudada ponto a ponto. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Os que habitam na terra são os que fazem da terra o seu lar. Quem são os que habitam na terra, biblicamente falando? Apocalipse 17, no versículo 8, diz quem são. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, quem são? Cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Os que habitam na terra são os que fazem da terra o seu lar. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida são habitantes da Nova Jerusalém. Não são terrenos, não são homens carnais, são homens espirituais, com seus defeitos, com suas dificuldades, com suas lutas, mas escolheram a Nova Jerusalém. Então eles não habitam na terra, eles habitam de fato pela fé na Nova Jerusalém. A sua mente está lá. Por isso Jesus disse, estão no mundo. Então nós, no mundo, mas não devemos ser do mundo. Nós estamos nas nossas cidades, mas não devemos ser das nossas cidades. A lei que deve reger os nossos princípios de vida não são as leis do mundo, não são as leis da nossa cidade, são as leis da Nova Jerusalém. Estes são aqueles que procuram guardar os mandamentos da lei de Deus, mandamentos que organizam a cidade celestial e todo o universo de Deus. E aí diríamos, mas então não precisamos guardar as leis do homem? Cuidado, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A lei de César diz que você deve pagar impostos, é de César. A lei de César diz que você deve parar quando o sinal se mostra vermelho, dá a César o que é de César. Mas naquilo que envolve princípios, dê a Deus o que é de Deus. Adoração somente a Deus. E se eu adoro a Deus, são as leis de Deus que estão em primeiro lugar na minha vida. E se eu sou um homem espiritual, em primeiro lugar está no meu coração as leis espirituais. E as leis espirituais não são contrárias às leis, fato não agridem os princípios de Deus. A lei do semáforo é uma lei que vem para preservar a tua vida. Ela não é contrária a nenhuma lei de Deus. Então, nós precisamos ter bastante cuidado para que, de fato, não sejamos aqueles que habitam na terra. E os nossos nomes estão escritos no livro da vida quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Não se trata de instituição eclesiástica. Existem milhares de pessoas dentro das igrejas que não têm o seu nome escrito no livro da vida. E existem muita gente que não estão dentro das igrejas eclesiásticas e tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. As pessoas aprenderam a escolher igrejas e nunca tiveram um encontro com Cristo. Essa é a grande diferença. Repetimos, estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá, não são os que seguem igrejas. Acontece muito de você colocar um ensino para a pessoa e a pessoa imediatamente dizer, não, mas a minha igreja não ensina assim. Já tenho a minha igreja.
Bom, sinto muito dizer, se você acha realmente que já tem a sua igreja, esperamos que um dia você entenda, porque um dia, e esse dia vai chegar, você vai descobrir que uma igreja não salva ninguém. Então, chegamos ao entendimento de que os que habitam na terra, os que fazem da terra o seu lar, aqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo, aqueles que, e repito, pode ter igreja, pode não ter igreja, né? Se ele ainda não entregou a vida a Cristo, ele não tem o seu nome escrito no livro da vida, e não importa quanto ele professe cristianismo, ele é um dos que habita na terra, e ele está se embebedando com o vinho da prostituição dessa igreja. E isso é tão verdade hoje, que se você pura e simplesmente parar para pensar, que nós temos hoje mais de 250 grandes igrejas, e que nós temos mais de 500 milhões de professos cristãos seguindo o papado hoje, através do ecumenismo, só isso já te responde se estes estão se embebedando com o vinho da prostituição dela ou não, e se são ou não os que habitam na terra. Estão fazendo da terra o seu lar, porque sem perceber estão bebendo do vinho da prostituição desta igreja. Provérbios, no capítulo 23, Provérbios, capítulo 23, quero ler um pequeno texto aos irmãos, Provérbios 23, os versículos 29 até o 35 diz o seguinte: para quem são os ais, para quem são os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam bebendo bebida misturada. Não quero, nós já falamos disso no estudo passado, e será muito importante que as pessoas estudem, né, estudem a primeira lição que nós tivemos aqui sobre esse assunto, para que entendam que, acima de tudo, a Bíblia fala aos servos de Deus, em primeira instância, mostrando que há sempre uma lição mais profunda. Você lê Provérbios e diz, não, isso aqui está falando contra o vinho, está falando contra a cachaça, está falando contra a bebida forte destilada, mas ela está falando em primeiro lugar para os servos de Deus que conseguem compreender que Cristo falava em parábolas de forma mais profunda para o seu povo. Está falando lá das doutrinas falsas, né? Por isso as queixas, as pelejas, finalmente essas pessoas vão se voltar contra os próprios pastores. Para quem são os ais, para quem as pragas que finalmente vão cair, né? Para quem as feridas sem causa, a pessoa se sente ferida, não sabe da onde, mas espera aí, da onde que está vindo isso? Está vindo do engano que o diabo está fazendo na sua vida. E finalmente, para quem os olhos vermelhos, para quem finalmente o choro, o pranto, a dor, para aqueles que estão bebendo bebida misturada, bebendo falsas doutrinas como se fossem doutrinas de Deus. Hoje é o que mais encontramos. Por isso, né, sempre a aplicação bíblica nas profecias não temam aqueles que podem fazer mal ou fazer dano ao corpo, tem mais antes aqueles que podem lançar a vossa alma no inferno. Nós não temos que temer as coisas materiais, você não precisa temer a arma de fogo, a faca, a espada literal, você tem que temer aquele que pode, pela falsa doutrina, finalmente fazer com que você perca a vida eterna. Versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, em espírito, e nesse momento, meu amado irmão, minha amada irmã, que me escuta, por favor, faça o que fez João. Nesse momento, nesse exato momento, feche as outras janelas. Eu lhe peço, por amor a Cristo, se você está vendo alguma outra coisa paralela nesse momento, se tem alguma coisa que está desviando o teu foco, por favor, feche tudo. E agora, apenas em espírito, vamos para o deserto. Assim como João,
Agora não permita que nada carnal, nada terreno absorva a tua mente. Foque-se na palavra. Se necessário for, abra a Bíblia nesse momento. Acompanhe cada letrinha, cada palavrinha. Ore se ainda não fez. Ore pedindo ao Senhor, eu agora quero estar apenas em espírito. Senhor, eu não quero que nada me desvie disso. Nada, Senhor. E aí você, como João, terá condições de ver e entender o que o anjo quer que você entenda para a honra e glória de Deus. Levou-me em espírito a um deserto. Enquanto esta igreja está no meio das nações, está no meio do rebuliço, está no meio da confusão, está no meio dos povos, Deus te chama, naquele mesmo chamado que um dia foi feito, quando Cristo convida os discípulos, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. É momento agora de embarcar nesse barco maravilhoso espiritual, que é a verdadeira igreja de Cristo, composta por um aqui, um ali, outro lá. Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, é momento de entrar neste barco, irmãos. Entendendo que já é tarde, para poder de fato agora, como diz aquele texto de forma maravilhosa, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. E eles entraram no barco e deixando a multidão, deixem esta multidão, deixem os que habitam na terra, deixem os mortos que enterrem os mortos, deixem as coisas dos mortos neste momento. Deixem os mortos que enterrem os mortos e entremos no barco agora. Este barco agora, não podemos esquecer de um detalhe. E os discípulos entraram no barco assim como estava e levaram Cristo. Entrar no barco não adianta se você não levar Cristo contigo. Pessoas estão entrando no barco, mas não estão levando Cristo. Não adianta. Tem que ser o convite de Cristo para entrar no barco e não entrar no barco para depois tentar receber o convite de Cristo. Não, você recebe o convite, porque recebendo o convite de Cristo, você entra no barco verdadeiro. Se o convite não for de Cristo, se o convite for de homens, você vai entrar no barco errado. Conseguir perceber que o barco de Cristo está mais à frente do que os outros barquinhos. Você pode fazer parte daqueles barquinhos que seguiam a Jesus, mas você deve entender que o barco em que Cristo está é um, e ele está à frente. É o barco dos 144 mil. É o barco da verdade presente. E é ali que Cristo quer que você esteja. Então, levou-me em espírito a um deserto. A igreja de Cristo hoje, se ela quer entender as profecias de hoje, ela precisa entender que a igreja está no deserto. Poucos. Não no rebuliço. Nos locais, muitos de nós hoje estamos ainda na cidade lutando, mas pelo menos espiritualmente nós já devemos ter a nossa mente focada em que de fato nós teremos que ir para o campo, fazendo preparo. Tristemente, eu estava no campo até há pouco tempo, por razões que Deus o sabe, por falhas minhas, Deus o sabe, eu hoje tive que estar na cidade de novo. Estou na cidade. Mas eu lhes asseguro, não há tranquilidade para quem quer estudar as profecias estando na cidade. E o meu tempo na cidade, espero em Deus e tenho orado, e tenho feito planos para que seja muito rápida essa passagem, porque quero ir para o campo. Porque a igreja de Cristo, quando Cristo vier, ele não vai encontrá-la nas grandes cidades. Ele vai encontrá-la no deserto. É no deserto. Era no deserto que Cristo ia para orar. Era no deserto que Cristo passava maior tempo, nas encostas das montanhas, nos campos, à beira do lago. Não era nas grandes cidades. Ele ia para a cidade pregar, para deixar o seu testemunho, mas ele não morava na cidade. Elias não morava na cidade. João Batista não morava na cidade. Os profetas de Deus não moravam na cidade. Então entenda, não é hora para se desesperar, mas é hora para entender o teu chamado. Muitas pessoas serão salvas na cidade, serão. Mas não é o nosso chamado esse. Deus quer mais para nós. Lembrem-se que as profecias são dadas para os servos de Deus. Então façam
planos, meus irmãos, né? Vamos fazendo planos, está na cidade sem desespero, orando a Deus, falando com o esposo, falando com a esposa, falando com os filhos e procurando já de alguma maneira fazer planos para poder já reservar um pedacinho no campo, para que quando realmente a fuga tiver que acontecer, de Mateus 24, já tenha um lugar esperando por cada um de nós. É um fato que muitos de nós seremos pegos finalmente, porque muitas pessoas estão protelando a sua ida, e aí não estão fazendo planos. Quando a crise se abater, se a sua casa valer 500 mil reais, você não vai vender por 50. Porque a crise vai se abater de tal maneira que você não vai conseguir. Por isso Jesus disse, aquilo é para nós. Quem estiver em cima do telhado, não desça para pegar capa, não vai dar tempo. O tempo é hoje. É se preparar hoje, para quando realmente vier a crise, já esteja tudo preparado e você possa sair sem levar nada, se necessário for. Como aconteceu com Ló, que até o último segundo quis ficar em Sodoma, e daí, como ficou até lá, até o último segundo, quando saiu, não pôde levar nada. E a mulher que tinha sua mente, que deveria estar no mundo, mas não ser o mundo, estava preocupada com a sua cozinha americana, estava preocupada com o seu beliche novo, estava preocupada com o seu fogão novo, e quando lhe foi dito, não olhe para trás, como um exemplo de que nós não devemos mais olhar para trás, ela sai com o que havia deixado lá, preocupada que o fogo ia queimar o fogão novo dela, ia queimar a cama nova, ia queimar a casa nova, ela olha para trás, e como seu coração estava lá, lá ficou uma estátua de sal. Um testemunho daquela que deveria ser o sal, que daria sabor à terra, mas infelizmente virou uma estátua. Nada mais poderia fazer. Seu testemunho morre ali. Irmãos, levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher. Então a primeira coisa que ele vê é uma igreja. Efésios, no capítulo 5, Efésios, capítulo 5, se o irmão Marcílio puder colocando os textos para nós, sempre ajuda. No livro de Efésios, no capítulo 5, versículos 23 ao 25, por isso vamos com calma para a gente solidificar bem o que estudamos. A partir do versículo 22, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Por isso, veja que essa mulher é prostituta. Aqui diz a mulher, mulheres, sujeitai ao vosso marido. Como mulheres, sujeitar-se a um marido só. Porque há uma conotação, poderia ser vós, mulheres, sujeitais aos vossos maridos. Mas não, como há uma conotação de igreja, então está dizendo vocês, igrejas, sujeitem-se a Cristo como ao Senhor. Claro que há uma conotação literal, eu não estou negando-a. Eu quero que os irmãos vão mais profundo aqui, para poder entender como Cristo sempre falava em parábolas e fala para nós em parábolas. Me permitam dizer então, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, porque Cristo é a cabeça da igreja. Por isso ele vai repetir aqui, ó, como também Cristo é a cabeça da igreja. Veja que a analogia bíblica é mulher, igreja, marido, Cristo. Tá? Sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, não a prostituta não está sujeita a Cristo, ela está sujeita a vários maridos, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, veja que a igreja, vamos colocar aqui a Igreja Católica Apostólica Romana, deveria ter um só marido, um só, que é Cristo. Toda igreja que seja de fato a igreja verdadeira terá um só marido. Ela viverá 1000 anos como igreja, como instituição, mas ela terá um só marido. Já teve mais de 266 maridos, papas. As igrejas de hoje já tiveram vários maridos, têm presidentes, e eles são os maridos porque eles são o cabeça da igreja. Não tem como uma igreja ter duas cabeças. Ah, meu irmão, mas ele é presidente, mas veja bem, Cristo não, se ele é presidente, a igreja já estabeleceu o seu cabeça. Deus quis que o seu povo fosse governado pela teologia. Haveria apenas Deus e
Cristo dirigindo a igreja. Cristo seria sempre o cabeça. E o povo de Deus escolheu Saul para ser o rei. Escolheu ali o seu cabeça. E ao escolher Saul como seu rei, como a cabeça, começaram os problemas. E assim tem sido. Hoje, contrariamente à ordem do Senhor, que chamou 12 discípulos e nenhum era maior que o outro, Pedro não era, como se quer fazer parecer, o líder da igreja, Tiago não era o líder da igreja, João não era o líder da igreja, Paulo não era o cabeça da igreja, não. Eles dirigiam como pessoas, eles eram tanto que são chamados na Bíblia de colunas e não coluna. Por isso Paulo diz, como sábio arquiteto, puseu o firme fundamento, e o único fundamento é Cristo. Mas cada um veja como edifica sobre a igreja. Então, o que está sendo ensinado ali é que, no momento em que uma igreja tem um presidente, e hoje todas têm esse sistema piramidal, imediatamente Cristo é destronado do trono da igreja. E deixa de ser o marido dela, não porque não quer, mas porque foi tirado. A igreja verdadeira de Cristo tem um marido. Não importa se essa igreja dura 2.000 ou 5.000 anos, ela terá sempre um marido só. E cada um de nós, como igreja particular, tem que ter um marido só. No momento que eu digo, aquele é o meu pastor, eu estou tirando a prerrogativa do único verdadeiro pastor, que é Cristo. Então, o subpastor, o líder, por assim dizer, ou os líderes, por assim dizer, que hoje temos, devem tão somente nos encaminhar a Cristo, assim como Paulo fazia, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ele não era um líder que se assenhorava da igreja, ele não era o presidente da igreja. Enfim, os irmãos e irmãs conhecem muito bem essa metodologia católica romana de ter um cabeça. E aí, né, sem que se perceba, faz-se do pastor um Deus. Assim como Roma fez do Papa o seu Deus, assim como Césares, como os romanos faziam dos Césares os seus deuses, os imperadores. Daí o termo Ave César, assim como o termo Ave Maria, que hoje é, obviamente, uma saudação à divindade. Então, levou-me em espírito a um deserto e vi uma igreja assentada sobre uma besta, sobre uma nação de cor escarlate, cor vermelha. Esta nação, então, ela tem uma cor. E por que esta nação, apenas para que os irmãos entendam, a besta, né, o Apocalipse deve ser estudado à luz do livro de Daniel também, Daniel é a profecia, né, e Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação. No livro de Daniel, no capítulo 7, mais precisamente, aqueles que quiserem dar uma lida depois, verão como bestas ou animais significam nações. Nós vamos encontrar em Daniel 7, de forma muito rápida, em primeiro lugar o leão, que era símbolo de Babilônia, encontramos o urso, que era símbolo do Medo-Pérsia, ou seja, que um animal, uma besta, significando nação. Nós temos ali em Daniel 7 também o leopardo, que simbolizava a Grécia. Depois nós temos o dragão, que simbolizava a própria Roma, e essa vai até o final, porque Apocalipse 13, inclusive, fala, adoraram o dragão que deu a besta ao seu poder. Então veja que aqui nós temos uma besta de cor escarlata. Por quê? Porque neste tempo que estamos falando da destruição da Grande Babilônia, da destruição desta igreja prostituta, é que a besta está de fato de cor escarlata. Por que ela está de cor escarlata? A sua pele, por assim dizer, agora é vermelha, porque ela encheu a iniquidade, ela encheu a taça de Deus, ou seja, ela se encheu de pecado, de tal forma que ela própria se apresenta vermelha agora. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, se os irmãos quiserem depois ler com calma, Isaías 1, capítulo 1, versículo 18, o texto é bastante claro, né? Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Então, relaciona claramente a cor vermelha com pecado. Então, neste momento, esta igreja está assentada sobre uma nação que ela está cheia de
pecado. Agora, por isso ela se apresenta vermelha. E é só observar qual foi a nação, qual foi a igreja que criou mais de 1000 dogmas, mais de 1000 doutrinas falsas, contaminando o mundo todo com as suas doutrinas. Isso é muito fácil de ver. Assunção virginal de Maria, adoração a santos, canonização de santos, confissão auricular, adoração a imagens, trindade. Irmãos, faltaria até tempo para enumerar todos os pecados, mas dentre todos eles, um pecado especificamente marca, de fato, o Vaticano como a grande cidade que aqui é apresentada e a mulher como a Igreja Católica, sem sombra de dúvida. O pecado desta besta, o pecado dela, de uma forma toda especial, é o pecado da blasfêmia. O versículo 3 diz: levou-me em espírito a um deserto e vi uma igreja assentada, dirigindo uma nação cheia de pecado, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Então, os nomes de blasfêmia dela é que marcam ela como única. E não há uma nação no mundo hoje nosso que tenha os nomes de blasfêmia que não sejam os títulos que os papas possuem. Se autodenomina Vicarius Filii Dei, vigário filho de Deus. Não é apenas um filho de Deus como nós somos. Nós somos filhos de Deus a partir do momento que somos adotados na família celestial. Mas ali ele é o vicário filho de Deus. Quando se fala em vicário, estamos falando do sacrifício vicário. Estamos falando do sacerdócio. Então, ele está dizendo que ele é aquele que fez o sacrifício, ou seja, ele está roubando Cristo do seu verdadeiro lugar como aquele que de fato foi o cordeiro sacrificado, no sacrifício vicário que fez, roubando assim aquilo que pertence unicamente como título a Jesus Cristo. Por isso, os nomes de blasfêmia. Um deles, Vicarius Filii Dei, tomando o nome que pertence somente a Cristo e tomando também o nome que pertence apenas ao nosso Pai. A ninguém chameis de vosso Pai na terra, porque um só é o vosso Pai que está no céu. Então, nós só temos um Pai e só temos um marido como igreja. Nosso Pai está no céu, que é o nosso Deus, um sacerdote, que é Cristo Jesus, que também está no céu intercedendo por nós. O Papa rouba o título de Deus ao colocar-se como Pai da nação espiritual mundial, por isso Papa, Pai, ao mesmo tempo em que rouba também o sacerdócio de Cristo ao ensinar que ele como sumo pontífice, ou seja, como aquela ponte que liga a terra ao céu, por isso sumo pontífice, maior a ver na cabeça, claro, daqueles que se auto-intitulam como tal, e estes são os nomes de blasfêmia. E aí vem as declarações ex-cátedras que complementam esses nomes de blasfêmia, né? Dux Cleri, clero de Deus, 666, Vicarius Filii Dei, 666, né? Enfim, e nós vamos encontrar também as frases, né, e declarações. O Papa não é apenas o representante de Deus na terra, ele é o próprio Cristo feito carne. Vejam, irmãos, as blasfêmias que nós vamos encontrando. Então, cheia de nomes de blasfêmia, e repito, o Islã não se arroga esse título, né? O Confúcio também não, o budismo também não, nenhuma das outras religiões, né, elas em algum momento tentam roubar o lugar, ainda que do Deus falso delas, como Alá, né? Elas não fazem isso. Não há um homem que realmente seja Deus na terra em nenhuma dessas outras religiões. 7 cabeças e 10 chifres. Então, esta besta tinha os nomes de blasfêmia, 7 cabeças
e 10 chifres. Cabeças, no livro de Daniel, que nós citamos rapidamente aqui, para aqueles que gostam de acompanhar, no livro de Daniel, no capítulo 2, que é a profecia. Lembrem-se sempre que a profecia deve ser encontrada em Daniel, né? É onde nós vamos encontrá-la, né, com os detalhes do que precisamos aprender. No livro de Daniel, então, no capítulo 2, no versículo 36 ao 38, é dito: este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus tem dado o reino, o poder, a força e a majestade, e onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo, aves do céu, ele te entregou na mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Veja que no sonho que Nabucodonosor tem, ele vê uma estátua e tem uma cabeça ali. E ele, depois é dito, tu és, ou seja, o líder. Então, esta besta, esta nação tem 7 cabeças, tem 7 líderes no tempo em que está sendo apresentada a profecia, né? Diz, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, o tempo da profecia dela, seja onde encontrarmos este cumprimento, irá mostrar que ela tem 7 líderes, ou que ela teve 7 líderes dentro da interpretação, e 10 chifres. Chifres, né? Na Bíblia, são poderes, são reis que se agregam, né? Nós vemos isso no próprio versículo 12 de Apocalipse 17 que estamos. Os chifres que viste são 10 reis, veja que não é cabeça, não é líder principal, mas é rei, que ainda não receberão o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Veja que interessante. Que nós temos as cabeças como líderes e temos os chifres como reis, mas não exatamente como líderes, mas sim como poderes. Se vocês observarem no próprio livro de Daniel, verão que quando nós estudamos a profecia, inclusive de Daniel 8 e 9, nós vamos ver, inclusive ali também, principalmente no capítulo 8, de forma mais categórica, um bode e um cordeiro que batalham, e a arma deles é exatamente o chifre. O chifre é a arma, ou seja, mostra, é onde reside o poder. Então, quando você tem um bode, chifre, está dizendo que você tem uma nação que ela tem uma arma, um poder. E quando você vê um carneiro com 2 chifres, é porque a força dela, o poder dele está nos 2 chifres. Nós vemos isso de forma assim bem simples em Apocalipse 13 também. Quando nós vemos em Apocalipse 13, a partir do versículo 8, que diz: adoraram a todos os que habitam sobre a terra. Veja que de novo nós vemos os que habitam sobre a terra são os que adoram a besta e não o povo de Deus. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando você vê aqui este Cordeiro, você verá que este Cordeiro tinha 2 chifres. E esses 2 chifres são exatamente o que fizeram da nação aqui representada uma nação muito forte. Tanto que no versículo 11 ele diz: vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como dragão. Exatamente os Estados Unidos da América que vai finalmente se unir ao papado. Já estão unidos, mas vai se unir de uma forma ainda mais forte, porém mostrando aqui que o papado, que é o bode lá de Apocalipse 8, quebraria esses 2 chifres. Os 2 chifres que fizeram da nação americana o que ela é, são o protestantismo e o republicanismo. Mas vejam que o republicanismo praticamente já caiu, né? Ele oscila muito hoje, está muito enfraquecido, quando era supremo, e também o protestantismo, que hoje foi derrubado, quebrado completamente pelo catolicismo. Os poucos protestantes que de fato protestam nos Estados Unidos, já infelizmente nem sabem mais o que protestam, uma vez que é nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos hoje nós vemos realmente como aqueles que se diziam protestantes já não têm mais voz ativa, uma vez que nós vemos, por exemplo, o próprio luteranismo, que foi
né, essa grande força protestante do passado entregue ao papado hoje, e vemos os batistas e os adventistas, que são de fato aqueles que deveriam ter herdado e levantado a bandeira do protestantismo, hoje, inclusive na recente declaração do presidente do presidente da Conferência Geral, né, Wilson, que disse, inclusive, Ted Wilson, perdão, que disse claramente que aqueles protestos que se faziam contra o Papa fazem parte do lixo histórico da vida e da Igreja Adventista. Então, nós vemos realmente como isso se cumpre de uma forma triste, mas metódica, mostrando que a palavra de Deus, de fato, não falha, né? O versículo 4, então, e a mulher, a igreja, estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então, é importante que a gente vá bem devagar, repito. Por quê? Porque como voam interpretações proféticas desse assunto para lá e para cá, nós precisamos estar muito bem ancorados, porque Deus não dedicaria um capítulo inteiro, né, para falar da condenação desta grande prostituta, se ele não tivesse o profundo desejo de que nós entendêssemos quem ela é. E por que devemos entender quem ela é? Para não nos prostituirmos com ela. E como não vamos nos prostituir com ela? Sabendo em primeiro lugar quem ela é e o que ela ensina. E tristemente, meus amados irmãos e irmãs, tristemente, com toda essa advertência, sabendo que a Igreja Católica é essa prostituta, sabendo que o Vaticano é essa cidade, essa grande Babilônia, unida hoje, ainda assim, pessoas que se dizem cristãs conseguem dizer para nós a principal doutrina desta besta, a principal doutrina desta prostituta, a principal doutrina desta Babilônia, que se chama a Trindade, é uma doutrina cristã. Conseguem dizer e afirmar que a doutrina que marca profundamente esta grande prostituta é uma doutrina cristã, quando a própria doutrina católica romana declara veementemente que a doutrina da Trindade não é apenas uma doutrina, mas a central da fé católica. E de uma vez por todas é preciso entender isto, nada tem que ver com o católico, com o fiel católico. Isto tem a ver com a igreja, com a instituição. Igreja Católica Apostólica Romana é romana, nasceu romana e vai morrer romana. A Igreja de Cristo é a igreja cristã. E a Igreja de Cristo ensina as doutrinas cristãs, não ensina as doutrinas romanas. Enquanto não entendermos isso, irmãos, nós vamos de fato estar contaminados, achando que estamos limpos. Então, agora explicando, e a igreja estava vestida, vestimenta. Então, esta igreja, para que ninguém erre, se veste de púrpura, ela se veste de roxo, ok? Uma igreja em que os seus sacerdotes se vestem de roxo, e vocês encontrarão os bispos que têm na cor roxa a cor da sua vestimenta. Pensem numa igreja que se veste de escarlata, e vocês encontrarão nos cardeais os líderes católicos que se vestem de vermelho. Esta igreja é adornada com ouro, é uma igreja riquíssima, igreja muito rica. Pedras preciosas, igualmente, pérolas. E na mão um cálice de ouro, uma igreja que tem no seu culto um cálice de ouro, e este cálice de ouro representa as abominações e a imundícia da sua prostituição. Representa, inclusive, quando o sacerdote está bebendo ali, ele está mostrando que ele, de fato, tem uma doutrina que nada tem a ver com a doutrina cristã, porque eles bebem um vinho fermentado. O cristão, na Santa Ceia, usa suco de uva,
que é exatamente representando o sangue de Cristo, que não tinha fermento, que é símbolo de pecado. Catolicismo e essa doutrina espúria ensina isso, incluindo a transubstanciação. Lembrem-se também que os cristãos fazem cultos. O romanismo faz missa, e não apenas missa, mas o sacrifício da missa, onde se entrega uma hóstia redonda, símbolo do Deus Sol, daí vem o Sunday, dia do sol, porque são adoradores do sol, e ao dar na boca, o sacerdote, então, do Deus Sol, entrega na boca dos fiéis, não membros, a Igreja de Cristo tem membros, a sinagoga de Satanás tem fiéis. Fiéis a quê? Fiéis ao Papa, fiéis ao sistema. É entregue na boca e você não pode mastigar. A lição bíblica é que nós devemos mastigar, porque ao mastigar o Espírito de Deus está atuando no nosso coração ao mastigar o pão, ensinando-nos que Cristo foi moído pelos nossos pecados e que nós devemos mastigar o pão da vida. Não devemos pegar a Bíblia e simplesmente engolir o que empurram goela abaixo nossa. É preciso mastigá-la, é preciso mastigar o pão da vida, mostrando a Deus que reconhecemos que Ele foi moído pelos nossos pecados e que nós somos bomberianos, que vamos ver se as coisas de fato são assim. As lições de Deus são múltiplas através de tudo que Ele nos dá. Por isso Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Em memória dele é aceitar a palavra de Deus, mastigá-la, ruminá-la, de fato fazer com que aquilo se torne um princípio vivo da nossa vida. E o inimigo ensina exatamente o contrário. Então, este cálice de ouro, né, é apresentado para nós, obviamente, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, mostrando que ela vai dar, de fato, ao mundo as doutrinas falsas que embebedarão ou deixarão as pessoas embriagadas. Por isso nós vemos tantas pessoas hoje embriagadas. Você tenta fazê-las ver a razão da Bíblia, você tenta fazê-las ver como Deus está interessado em que as pessoas aprendam, mas elas estão completamente embriagadas, elas não conseguem ver a realidade bíblica porque foram, de fato, completamente embriagadas pelo vinho de Babilônia. Por isso Jesus disse com tanta sabedoria, por isso a Bíblia ensina com tanta sabedoria, não adianta colocar remendo novo em pano velho, é preciso um novo nascimento, porque tudo isso tem que ser arrancado, é preciso nascer de novo, como um vaso novo, disposto a jogar fora tudo que aprendeu, e a Trindade é esse veneno mortal que faz com que as pessoas não conheçam o resumo daquilo que Deus quer para a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, e a Trindade solapa isso tudo, e as pessoas defendem com unhas e dentes um Deus que não existe, um Deus que é trino, um Deus que é três e que ao mesmo tempo é um, uma confusão, como se vê exatamente no versículo 5. Na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E o pior, irmãos, infinitamente pior, nesta doutrina espúria, é que hoje o inimigo já, uma vez que ele já embriagou de tal maneira os trinitarianos, que eles não conseguem mais ver onde isso vai, hoje ele já consegue dizer sem medo a pastores, líderes e membros que de fato Jesus não é o Filho de Deus literal, mas ele apenas assumiu a posição de filho, assim como Deus assumiu apenas a posição de pai, e o evangelho passa a ser um teatro fantasmagórico, onde de fato não se tem mais um pai e não se tem mais um filho. Apenas um teatro onde cada um deles desempenhou uma função de artista, mentindo aos homens, como se isso fosse possível a um Deus que diz, eu sou o Senhor seu Deus, eu não mudo.
irmãos, é algo que mais dia, menos dia as pessoas vão perceber. O problema é que a maioria só vai perceber quando for tarde demais e a porta da graça estiver fechada. Por isso se levanta hoje poderosamente o testemunho de Deus, dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único. 3 vezes Deus procura, como que num desejo intenso de dizer: pense na loucura da sua prostituição. Ti, um, só, um, único, um, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, nosso maravilhoso Senhor, a quem o Pai enviou. Não foi o contrário. Não foi o Filho que enviou o Pai. Não foi o Filho que enviou, que hoje pura e simplesmente entende-se como Espírito. O Pai envia o seu Espírito através do Filho. Por isso ele diz: nós voltaremos. E aí Deus de fato busca pessoas que abram o seu coração a entender a verdade do Deus único, a verdade do Evangelho desde o princípio, a verdade do Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nunca, jamais creram numa trindade. E, curiosamente, embora o diabo venda esta mentira para as igrejas, ele e os seus anjos não creem nessa mentira. Isso que é o mais interessante. O mesmo é dito dele: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Os próprios demônios que conheceram os lares celestiais, que conheceram o governo do céu, sabem que há um só Deus. Tanto que o próprio diabo se rebelou contra Cristo, não porque Cristo era Deus, mas porque o Pai deu a Cristo algo que não pôde dar a ele. Cristo, como Filho de Deus, participava dos concílios celestiais e o diabo não podia participar. E ele ficou bravo com Deus, inveja de Cristo, porque Cristo pôde receber do Pai algo que ele não pôde. Irmãos, 4. E a igreja estava vestida de roxo e de vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio. Cheio. Esta geração está vendo agora como o inimigo está enchendo as igrejas desse cálice infernal com as suas doutrinas, fazendo com que o ecumenismo junte instituições e homens para, finalmente, em todos eles, imprimir a sua marca, a marca da besta. E, finalmente, a decisão será: de que lado você estará? E o diabo está hoje tentando derrubar a ideia de que esta mulher e de que esta Babilônia são a Igreja Católica e o Vaticano, porque sabe que, conseguindo isso, o passo é mostrar que a besta vem de lá. E aí sim vai acontecer o que Deus não quer que aconteça com o seu povo. Capítulo 14, 9 a 11. O seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Isso Deus quer evitar que aconteça com o seu povo. E para evitar isso, sai dela, povo meu. Então hoje as pessoas têm dúvida. Mas espera aí, será que eu tenho que sair da igreja? Será que eu não tenho que sair da igreja? Se a sua igreja está ensinando, se a sua igreja está ensinando, se a sua igreja está te dando a beber o vinho de Babilônia, é mais do que hora de sair.
E a razão é uma só: sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos pecados que ela cometeu. Embriagado como você está, você vai cair. O embriagado é uma questão de tempo e ele cai. O embriagado é uma questão de tempo, ele tropeça, cai e amém para aqueles que conseguem se levantar. Mas a maioria deles, quando se levanta, certamente se levanta ferido. Então, o chamado de Deus é: sai dela, povo meu. Irmão Marcílio. Irmão Marcílio. Oi, Rogério. Nós encerramos aqui, são 5 horas e 20 minutos, tá? Porque o tema, agora nós entraríamos, né? E ele levaria bem mais tempo para explicar os próximos versículos. Então, agora o irmão pode fazer o seu encerramento, enfim. Irmão, vamos fazer uma oração, né, para a gente encerrar esse estudo e daí a gente dá as considerações finais. O irmão ora? Claro, pois não. Amém. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, nós sabemos que no tempo em que vivemos, o Senhor tem chamado pessoas para apresentar as tuas verdades. São verdades penetrantes, são verdades doloridas, machucam. Mas a tua palavra, de fato, Senhor, ela é assim. O Senhor não fere se não for para curar. Por isso, Pai, nós te pedimos que a tua palavra possa adentrar com o poder que vem dos céus ao coração de cada um daqueles que nos ouviram, daqueles que nos ouvirão um dia. E que as pessoas possam entender que nada temos contra homens. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades e os principados nas regiões celestiais. Amém. A advertência é dura, ela é a advertência que os homens do passado deram ao povo para que não se prostituísse. O teu desejo é encontrar de fato na terra um povo livre das contaminações de Babilônia, do vinho de Babilônia. E para isso é preciso realmente que as pessoas saibam quem é a Babilônia, quem é a prostituta, que vinho é esse que tem sido dado. E não se pode falar, Pai Celestial, das tuas verdades sem criar animosidade e sem que o inimigo de fato se levante. Nós sabemos que será assim. Nos dê coragem, Pai, a todos nós, os que ouvimos, os que falam, mulheres e homens, para que sejam de fato esses guerreiros que irão brandir a espada com 2 gumes, como o Senhor tem ensinado, para que possa de fato cortar medulas e ossos, separando o homem carnal do homem espiritual, fazendo com que finalmente o Senhor tenha na terra um evangelho puro e pessoas completamente livres do vinho de Babilônia, para que teu filho possa encontrar uma igreja que de fato reflita nesta terra o teu caráter. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Irmão Rogério, eu agradeço imensamente mais uma vez o empenho do irmão em apresentar a nós esse estudo. Obrigado pela Joana aí, voltou na sala. Obrigado a todos os irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Eu acho que nós voltamos, se o Rogério tiver condições, já no próximo sábado, senão a gente vai fazer o estudo no um sábado, que a gente pula um sábado. Agradeço a participação de todos. Deus abençoe grandemente a todos. Irmão Rogério, obrigado. Deus abençoe a todos, muito obrigado, irmão Marcílio, e nunca é demais pedir àqueles que realmente aprenderam algo nesta tarde, por favor, compartilhem com os outros, deixem os seus comentários, deem o seu like, né, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Deus os abençoe a todo, ósculo santo, meus irmãos e irmãs. Ok. Deus abençoe e até a próxima, então.